Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser por um tema que tem tanta procura na casa espírita, né? E que ronda, acho que a maioria de nós, é difícil alguém que escape desse tema, né? E é algo que me intriga bastante. E nós temos um grupo de estudos aqui na segunda-feira, o Conhece-te a Ti Mesmo. E à medida que os nossos estudos estão se aprofundando, sempre, em cada capítulo que a gente estuda, a mentora Joana de Ângeles vem com um enfoque um pouquinho em cima da obsessão. E daí a gente começou, puxa, por que será que Joana tá falando tanto em obsessão, né? E geralmente, a maioria da procura no centro espírita ou é pela saúde, né? Ou então pelas questões obsessivas. E assim, é algo que todo espírita, todo frequentador da casa espírita tem que ter uma ferramenta para trabalhar esse tema. E a gente entender também quem é o obsessor, né? Porque a gente olha para o obsessor como se ele fosse um inimigo, um ser maligno que está só para nos destruir. E na verdade a situação não é bem essa, né? Então, vários livros, eu fui pegando livros assim, empilhando para tentar achar um norte por onde a gente seguir. Então, no livro dos Espíritos há umas questões. No livro dos médiuns fala bastante em obsessão, mas o livro dos médiuns ele fala na obsessão. Ali Kardec vai fazendo a categorização, né, dos níveis de obsessão, mas ele enfatiza mais no médium. Aí no livro A Gênese ele também fala sobre os obsessos e possessos, no capítulo 14, no item 45. Então ele faz essa explanação, que a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Aí a gente pega no livro dos médiuns, eles já citam que, assim, que é um espírito inferior, de categoria inferior. Mas inferior às categorias dos espíritos é mais com relação, assim, à prática da maldade. Tá? Então não é aquela conotação que o obsessor é só o agente do mal. Tá? Como Joana fala, é mais assim, o equívoco. Somos equivocados. Né? Então é alguém que ainda pratica a maldade por estar equivocado, por não conhecer a bondade de Jesus, por querer fazer justiça com as próprias mãos, sem perceber que a justiça divina ela é soberana. E nós mesmos, né, por várias situações aí que a gente passa aqui, se a gente puder, a gente vai lá e dá uma cravada e resolve a situação da nossa maneira. E a vida tem outras maneiras de lidar com as circunstâncias. E a gente na verdade tem muita pressa para resolver as coisas, né? A gente é imediatista por natureza. Eu já vi, sei lá, né? Estou aí na maturidade já da vida. E quando eu era muito jovem e cheguei aqui em Curitiba, enfrentei muitos desafios, sabe? E eu via cada situação e eu só falava assim pro meu marido: eu quero morrer bem velhinha para ver o que vai dar tudo isso, sabe? Qual vai ser o final? E olha que me surpreendeu que tanta coisa já mudou e eu nem fiquei velhinha, sabe? Então, não é bem assim, né? A justiça divina se encarrega de certas coisas, né? Então, não é por causa disso que a gente vai fazer o nosso quinhão e vai deixar as coisas mais pesadas. A nós compete, com as ferramentas que a gente tem dessa doutrina, fazer a nossa parte, deixar o jugo mais leve, mais suave, né? E assim, a obsessão, ela apresenta caracteres muito diferentes, desde uma simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mediúnicas. A Anete Guimarães, ela é uma oradora espírita e uma pesquisadora, sabe? Uma mente brilhante. Quem puder assistir vídeos dela no YouTube,
e ela tem uma palestra que se chama Parasitose Espiritual. Então ela chama a obsessão de parasitose espiritual. Por quê? Não sei se dá para ver aí atrás, eu peguei uma imagem de um intestino e um parasita no nosso intestino. Essa é uma imagem do verme, né? Os vermes que convivem, que coabitam ali com a gente. Mas assim, se a gente não cuidar, esse parasita faz muito estrago no nosso corpo. Então assim, ela fez uma analogia, mas assim, eu sempre tento dar umas pesquisadas por aí e às vezes mudar meu foco, sabe? Mas eu acabo caindo na Joana, porque a Nete fala dessa palestra, que já fazem 40 anos que ela faz essa palestra, e a primeira vez que ela fez a palestra, ela fez na Mansão do Caminho, e ela fez essa palestra com o Divaldo na primeira fileira, e ela, seja o que Deus quiser para eu falar, né? E aí ela diz que ela fez essa analogia da obsessão ou parasitose espiritual com a parasitose, para as pessoas tentarem entender. E daí o Divaldo falou para ela no final que realmente ela foi totalmente intuída por Joana para fazer da maneira com que ela fez. E eu achei essa analogia fácil para a gente entender. Então assim, não é desrespeitando os nossos irmãozinhos sofredores, né? Mas assim, fazendo uma analogia para a gente entender. Por quê? O que é um parasita? Um parasita é um ser que, não sendo capaz de produzir o seu próprio alimento, ele se alimenta de outro organismo. Então, a parasitose espiritual, ela é uma doença da alma. E o que é a alma? A alma é o espírito que está encarnado, que tem um corpo físico. Porque o que acontece? O parasita, o que ele é? Ele é um hospedeiro, né? Então, ele não consegue sobreviver, pegar seus próprios nutrientes, então ele precisa de um hospedeiro. E a mesma coisa acontece a nível das obsessões, porque existem, na verdade, esse aqui é um tema polêmico que eu fiquei me perguntando se falaria, se não falaria, né? E daí a minha santa secretária, eu estava meio que, não sei o que eu falo bem, mas pensando em falar. E o que você acha, Betinha? Fale de obsessão. Eu falei, nossa, você foi um instrumento para a gente falar, né? Então, o que acontece? Como numa doença, ela tem que passar por 5 aspectos. Então, o que primeiro a gente precisa saber quando a gente vai ver uma doença a nível de saúde, né? E a gente falando principalmente a nível de uma parasitose intestinal. Qual é o agente etiológico da doença? Quem que causa a doença? Né? No caso, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser esse parasita. Mas para que a doença ocorra, precisa só desse agente etiológico? Precisa só do parasita para entrar no nosso corpo e fazer o estrago? Não. Tem que ter uma fonte de contaminação, entendeu? Existe o parasita que está ali espreitando, mas para que ele invada o nosso corpo, precisa ter uma fonte de contaminação. No caso da parasitose seria o quê? Uma água contaminada, um alimento contaminado, que entrou no nosso organismo. Por quê? Porque nós não tivemos o cuidado com o alimento para ingeri-lo, né? Porque de onde que a gente vai pegar? Geralmente é de uma salada que não foi lavada adequadamente, ou uma água que não foi fervida ou filtrada, né? E entra no nosso organismo. A Anete até brinca nessa palestra que coitadas das vovós. As vovós acabam tendo muita parasitose,
porque elas cuidam dos netinhos pequenininhos. E vovó adora beijar a mão de criança. Mas a mão de criança é sempre contaminada. Ou por terra, ou como ela diz, ou porque coloca a mão sabe lá onde, né? E a vovó vai lá e beija a mão da criancinha. Então ela também se contamina. Mas assim, qual é a mecânica de pegar a doença? A transmissibilidade dessa doença. Porque eu também posso ingerir essa água contaminada. Engolir, como várias pessoas engoliram. Mas tem muita gente que engole a água contaminada, mas ela não pega a doença. Por quê? Porque ela está com o sistema imunológico dela bom. O sistema imunológico está dando conta do recado. Agora aí que ela entra e fala assim, no nosso dia a dia, nós temos fatores desencadeantes de estresse. Nós levamos uma vida de muito estresse. E daí que no estresse tem um bendito de um hormônio que se chama cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele faz um estrago no nosso corpo e ele diminui a nossa imunidade. Então ele nos deixa suscetíveis a também as doenças, porque baixa o nosso sistema imunológico e baixa as nossas defesas. Então, se eu peguei a doença, eu vou manifestar alguns sinais e sintomas, tá? Então, geralmente, na parasitose intestinal, dá o quê? Às vezes a pessoa sente um incômodo, um desconforto na barriga, né? Então, se ela sentiu, o que seria o correto? Ela procurar ajuda. Quem que é bom para ajudar no caso de doença? O médico, que estudou para isso. Mas nós praticamos muita automedicação. Então toma um chazinho disso que é bom, toma um chazinho daquilo e cada um tem um palpite. E a gente toma, até melhora. Porque daí o bichinho que estava ali agarradinho, ele se solta. Mas ele se solta e ele entra na corrente sanguínea. E quando ele entra na corrente sanguínea, ele gira pelo corpo e ele pode se fixar em dois órgãos nobres do nosso corpo, o fígado ou então o cérebro. E daí ele, no cérebro, ele provoca um falso tumor, que numa ressonância magnética às vezes não vai se ver, mas numa tomografia se pega. Então ele faz uma alteração da nossa região cerebral. Mas de todos esses aspectos principais, tem o último, que se chama o tratamento. Então tá, existe um agente etiológico, existe a fonte de contaminação, existe a transmissibilidade, pegou porque pegou, vai manifestar algum sinal e sintoma, mas existe tratamento, né? Então assim, em vez de tomar o chazinho, de repente vai no médico e toma um vermífugo. Esse vermífugo vai resolver a situação. Então, no caso da obsessão, que ela é uma doença da alma, por que ela é uma parasitose espiritual, né? Por quê? Porque o parasita, no caso, seria o agente desencarnado, né? Seria o nosso irmãozinho sofredor, que já se livrou de um corpo físico e está na erraticidade, mas ele não tem corpo físico. E ele precisa, para certas sensações que ele precisa ter, porque o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente não vira anjinho, né? Quando a gente desencarna e a gente entra no plano espiritual, a gente entra da mesma maneira que a gente deixou a Terra. Se eu cultivo bons pensamentos, tenho uma boa conduta, né? Levo a minha vida ali certinho, organizada, provavelmente eu vou entrar no plano espiritual com essas aquisições que eu já fiz jus. Mas, de repente, pode ser uma pessoa que está muito no plano material ainda. Ela pode, de repente, ser uma dependente química.
Ou ela pode ser uma pessoa que sente prazer no álcool, né? Na bebida, no cigarro, e vai por aí afora, no sexo. Então, essas paixões, né, que no livro dos Espíritos se fala, aí o que acontece? Ela adentra o plano espiritual e ela sente falta, não da substância física, mas da sensação que essa substância fornece para ela, né? Eu até brinquei, eu fui fazer aquele exame naquela endoscopia. Nossa, eles injetam uma droga na gente que tira a dor do corpo, que a gente fica relaxado, né? Falei, nossa, não é à toa que as pessoas gostam de sentir alguma coisa que deixa o corpo leve. Mas qual que é o grande problema? Sempre a dose tem que ser maior, né? Para dar a mesma sensação. Então o que acontece? É necessário um corpo físico para ter a sensação. Então, nós nos tornamos uns intermediários, médiums, né? Então, o que acontece? Sueli Caldas-Schupper fala no livro Obsessão e Desobsessão, né, que assim se instala a obsessão. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa avisada. Então, meus amigos, sintonia, pensamento, sabe? A gente tem que cuidar muito com as monoideias, aquela ideia única que fica repetitiva no nosso pensamento e que surge de repente, sem nada. Uma vez pode ser, às vezes a gente está meio aborrecido, meio entristecido, o fulano não gosta de mim, e daqui a pouco vem e fica com aquela ideação, sabe? Então, uma única ideia que fica repetitiva e que a gente vai dando guarida, às vezes é um motivo para vir. A gente aprende, né, no Espiritismo que, assim, que o primeiro copo é nosso, o segundo a gente já tem companhia. E assim, e às vezes, se você então ainda entra em algum ambiente que não é um ambiente de uma festividade, mas sim, sabe, um bar, uma boate, onde está tudo preparado, que tipo de sintonia a gente vai encontrar ali? Então, às vezes tem vários querendo, e não é assim. Esse caso não é um caso que é porque é kármico, que é de outras vidas. Não, é daqui de agora, pelo nosso pensamento, pela nossa afinidade. Por quê? Porque está necessitado e tem a fonte. Então, que lugar que vai mais encontrar alguém, vai encontrar bebida? Num bar, não é? Então, ali, poxa, né? Se eu desencarno ali, eu sei que vai um monte de gente para beber, eu vou ficar por ali. De repente, eu acho uma companhia que me sirva. Então, Kardec fala, né, no livro dos médiuns, das principais variedades da obsessão. Então, ela pode começar como um quadro simples, uma obsessão simples. Pode evoluir para uma fascinação e pode evoluir para subjugação moral e corporal e até entrar numa possessão, que esse termo fica um pouquinho assim, não tão falado, porque possessão dá uma impressão assim, que se aposta da gente, não é bem isso, né? O espírito continua ali habitando aquele corpo, mas ele vai perdendo o controle. Então o que acontece nas obsessões simples? A obsessão simples acontece pelas nossas frestas morais, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas tendências, porque Irmã Sedufo fala no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala que o que a gente deve saber do nosso passado? Do passado, o que interessa pra gente são as nossas tendências. E as nossas tendências nós sabemos bem se a gente fizer um exame de consciência, né? Qual que é o meu ponto nevrálgico?
Alguns é o ciúme, o outro é o egoísmo, o outro é a avareza, né? O ódio, né? O falar mal. Então, tem várias frestas. O Haroldo, ele deu um exemplo numa palestra falando do livro Ação e Reação, que Silas leva André Luiz para aprender com os obsessores. Então, e o André Luiz não entende, né? Por que o Silas está vendo o caso de obsessão e não está fazendo nada? Mas o Silas quer dar uma lição para André Luiz e fazer André Luiz aprender com o espírito obsessor. Então ele vai puxando papo, vai entrando na onda ali, conversando com o obsessor, e o obsessor fala: ah, mas é muito fácil. É só... todos nós possuímos, além dos nossos desejos imediatistas da vida, se a gente acorda, eu tenho que tomar banho, agora eu tenho que almoçar, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho várias atividades para fazer. Mas todos nós temos um desejo central, algo que nos faz buscar. Então nós temos alguma coisa que é nossa característica. Então nós emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central. E ele constitui o reflexo dominante da nossa personalidade. Então, é pela sintonia do pensamento. O que eu desejo, e eu emito uma onda. E essa onda de pensamento que eu emito atrai pensamentos similares para mim. Então, cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, né? E aí ele fala, né? Qual que é o reflexo do criminoso? É a crueldade. Então, não tem pessoas que às vezes a gente conversa e elas falam: dá vontade de matar, de pena de morte, não sei o quê. Geralmente, o que essas pessoas encontram no caminho delas? A crueldade, né? O crime. Então, é tudo por sintonia. Aí, na fascinação, a pessoa já perde o senso crítico dela. Então, o que acontece? Porque o objetivo do obsessor, na obsessão simples, é assim, é um convívio, sabe? É assim, vem pelas frestas morais, influencia, mas você ainda consegue perceber. Agora, na fascinação, a pessoa perde o senso crítico. Ele retira... A entidade retira o fascinado do convívio com todas as pessoas que possam esclarecê-la. Então, assim, puxa vida, às vezes é frequentador da casa espírita, ou é médium da casa, trabalhador da casa, e de repente, sabe, por uma brecha, os mentores pedem tanto para os trabalhadores da casa se preocuparem com os melindres, né? Que o melindre é uma brecha imensa para adentrar a obsessão. E daí o que acontece? A pessoa começa com aquela ideação: mas eu não vou lá, eu não sou bem tratado, não me querem, para que eu vou lá? E se isola. Só que o objetivo de quem está instalando essas ideias realmente é esse, é fazer a pessoa ficar isolada do convívio. Porque o que acontece? Se essa pessoa parar para pensar: ai, larga de bobagem, tira essas ideias, vou rezar, vou mudar de pensamento, vou entrar em outra frequência, eu vou lá no centro, vou tomar um passe, vou sair melhor, vai chegar aqui, a ideosfera desse lugar é protegida, tem os bons espíritos nos influenciando, né? E aí o que acontece? Encontra um colega: que bom que você veio, olha, eu estava pensando quantas vezes um colega que nem sabe do problema da gente chega e fala algo que atinge a gente, né? Por quê? Porque os mentores da casa estão intuindo aquela pessoa para chegar lá e falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Mas o que acontece? Se ela dá vazão para essa ideação, ela vai ficando em casa. E a gente está falando aqui um exemplo do centro espírita, mas de repente a pessoa não é espírita, não tem às vezes nem a religião. Não vou mais lá na casa da minha sogra, não vou lá na casa da minha mãe.
Por quê? Porque aquelas pessoas gostam da pessoa, estão vendo o comportamento que está ficando diferente e está pedindo, e está observando a pessoa, fulano, o que você acha disso e tal? Então o que a pessoa faz? Se esquiva. Muitas vezes por essa influência. Por quê? Porque o que a entidade está querendo é que a pessoa fique isolada. E por quê? Porque a pessoa ficando isolada, ela está sob o jugo de um único, que quer fazer dela o que bem entende, né? Então usa de processos hipnóticos com essa pessoa. E aí o quadro pode evoluir. O quadro pode evoluir para subjugação. Então vai ficando cada vez mais crítico. Porque nesse caso da fascinação, a pessoa perde o senso crítico, mas ela ainda tem vontade. Agora, na subjugação, a pessoa que está sendo obsediada, ela perde totalmente a vontade. Ela tem lucidez das coisas que faz, mas ela não tem a força moral para não fazer. Então o que acontece? Às vezes assim, sabe? A pessoa, o objetivo aqui na subjugação é fazer com que a pessoa perca a vida. É fazer com que a pessoa se atire no suicídio. Por quê? Porque é um cobrador de dívidas que está ali e quer ficar em igualdade de condições um com o outro. Então ele quer que a pessoa ache que a vida não está boa, que a vida não tem importância, que o melhor é fugir dela. E quando não é só pela ideação suicida, ele faz o quê? Ele faz com que a pessoa cometa atos que vão contra a moral dela. Então muitas vezes nesses homicídios, sabe? Esses casos que às vezes a gente ouve aí em jornal, que o pai deu aquele surto, matou toda a família e depois ele se mata, sabe? Esses casos assim hediondos, tem muito desses processos obsessivos no meio. Porque depois que a pessoa até sente que ela vai fazer, mas ela não consegue reagir para não fazer. E depois que ela pratica o ato, o que esse espírito obsessor faz? Ele se retira para que a pessoa enxergue a realidade do que ela praticou. Por quê? Porque daí ela é assumida pela culpa. Então vem uma culpa muito forte e a pessoa tira a própria vida, que é o objetivo deles. E assim, nós estamos livres de passar por isso? De jeito nenhum, sabe? Cada um é assim, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas o cuidado é assim: orai e vigiai para não cairdes em tentação. É a nossa sintonia de pensamento. Então a primeira coisa, veio uma ideia que ela é muito repetitiva, sai de perto. Eu trouxe aqui um vídeo, deve ter uns 10 minutinhos, do Divaldo. O Divaldo Pereira Franco, nosso maior orador espírita aqui, né, no Brasil e no mundo. O Divaldo, ele viveu um processo desse com máscara de ferro. Ele denomina máscara de ferro. O obsessor que o perseguiu por 40 anos. Então assim, tipo, é mistificação do Divaldo, mas o Divaldo não tinha Joana para protegê-lo, mas ele também precisava resolver as pendências dele. E ali era um caso, assim, que o obsessor tentava influenciar, mas o Divaldo não dava guarida. Mas começou a prejudicar o Divaldo novinho, assim que ele iniciou no espiritismo. Ele ainda estava estudando, ele ainda não sabia se defender tanto. Até o momento que aqui vocês vão escutar o que aconteceu, tá? E eu ficava perguntando-lhe, mas por que razão esse espírito me detesta? E perguntava-lhe porque eu via e vejo vis-a-vis. Ele me disse por um crime que tu praticasse em 1526. E eu fui estudar o ano de 1526 em determinado país. E descobri a governança do país, a sua vida política,
E devagar eu consegui identificar uma personagem. Personagem essa que mais tarde eu pude retornar através de uma regressão de memória e vivê-la. E no ano de 1967, que eu estive aqui, eu estive também em Espanha, França e Inglaterra, eu fui a Versailles. E indo a Versailles, eu me perdi no bosque e fui ao monastério que havia sido fundado em 1625 por aquela personagem que eu deveria ter sido. E então eu entendi a razão desse ódio que durava 400 anos por o mal que ele dizia que lhe houvera feito. Muito bem, passaram-se os anos e a sua animosidade contra mim era crescente. Ele me dizia assim: eu nunca te perdoarei. Eu trabalharei para que tu morras. E eu dizia: Zobedeiro, mas se morrer, não faz mal, você é morto. Por que eu vou dever te dar conta se você é uma prova que não existe a morte? Até que por fim, um dia, esse Espírito me disse assim: Divaldo, eu te detesto. A tua paciência não me convenceu, mas tu me venceste pela paciência. Eu te vou deixar por os tempos. E me deixou. No dia seguinte, quando eu acordei de novo espírito, eu senti falta. Porque a gente sente falta de nada de mal. De repente eu me senti tão bem, digo: nossa, eu acho que eu vou morrer. Eu passei bem. Certo dia, o porteiro chamou-me e eu fui ver. Se tratava de uma senhora afrodescendente com algo nos braços. Era um tecido muito sujo que cobria qualquer coisa. E ela tremia muito. Então ela me disse assim: seu Divaldo, eu soube com minha filhinha morrendo. E eu fui pedir ao senhor para tomá-la, porque eu vou morrer de fome. E ela também. Então eu segurei-a. Da nossa porta até o nosso ambulatório médico. Nós temos um ambulatório médico com 16 especialidades. Eu a trouxe, são 80 metros, chamei o meu filho médico de imediato e começamos a aplicar soro. Eu coloquei a criança quando descobri. Era uma coisa fatal. Era uma criança trágica, miserável, magra. Ela não se havia desenvolvido, não se alimentava de sopa de macarrão. Isto é, o lixo recolhido. Aqueles cartões dos bares que ficam um pouco de gordura, ela ferve, tira a gordura. Com aquela gordura e água, joga papelão e faz a sopa para ela e para a criança. Ali a 100 metros de nossa casa. Mas são milhares. Muito bem. Então, estamos morrendo. Eu vi a criancinha que tremia, resolvi atendê-la. Enquanto meu filho tomava conta da senhora, eu tomava conta da criancinha cantando. Eu tenho uma voz muito bonita. Quase que pensou a morrer de susto. Mas então eu molhava o algodão no leite e passava no lábio, porque o estômago não estava acostumado. Então eu ia passando o leite no lábio. A criança lambendo, eu coloquei um pouco de mel. Meu filho foi me orientando, passamos a noite. No dia seguinte, outro veio do meu lugar. A criança sobreviveu. Mas o importante é que, no momento quando eu a tomei nos braços, meu filho carregou a senhora, a criançada veio correndo atrás. Nesse momento em que eu vou andando, aparece-me quem? O Espírito, que eu chamava o Máscara de Ferro, porque o semblante dele não tinha emoção. Me apareceu vis-a-vis e me perguntou assim: tu vais amar a este monstro? Eu digo assim: não melhorou nada, é um ser divino. Essa criancinha eu vou amar. Você me conhece, você sabe que eu vou amar. E por mais que se eu não descobrir a paternidade, eu vou adotar como filha. Não adotar, vou dar o meu nome, porque o meu nome é vários. Eles são meus filhos biológicos. Ele me disse assim: mas tu não sabes quem é? Eu digo: não me interessa. Eu sei que é uma criatura humana. Notei que o espírito chorou pela primeira vez em 40 anos. Pôs a mão no meu ombro e me disse assim: Divaldo, se tu a amares, eu te amarei. Porque essa que está é minha mãe. E minha mãe necessita de ti. Se tu a amares, eu te amarei. Veja a lei divina como é interessante. Eu então sorri para ele e disse assim:
Quer dizer que se eu amar sua mãe, você vai me amar a mim. Oh, que bom eu dar uns beliscõezinhos em mami, né? Para você ver como dói. 40 anos não resolve assim meia hora. E você não fará isso? Eu falei, claro que eu vou fazer. Você não fará, você sabe que não fará. E então cuidei. O espírito inimigo tornou-se meu amigo. A partir daquele momento, ele a acompanhou e ela cresceu, ficou linda. Quer dizer, não ficou muito bonita assim, mas ficou mais bonita. Diz que ao filho não é mais bonito que parece. Minha filha completou atualmente 28 anos. Mas eu notei uma peculiaridade, ela não gostava de mim. Eu fazia chantagem, viajo muito, trazia presente, porque mulher adora presente. Enrole qualquer coisa, uma caixa de sapato vazia, dê um laço, diga aqui, meu bem, está cheia de beijos. E bem, ela vai visitar. Então eu dava presente, ela não. Toda vez que eu volto de viagem, as crianças vêm falar comigo, correndo. Ela não vinha. E eu perguntava à tia por que ela não vinha, eu não sei. Então eu comecei a ser duro, a negar. Tudo que ela pedia para cá, você merece. Não, tia, não posso concordar. Você está dizendo que não merece. Não adianta. Certo dia, ela se me aproximou e disse, tio, hoje é minha festa de 15 anos. Eu disse, hoje eu vim mocinha e vim pedir ao senhor para me dar um abraço. Eu aproveitei e fiz uma cena de teatro. Levantei. Eu tenho um gabinete no primeiro andar da administração. Tranquei a porta, tirei a chave, fazendo teatro. Abri a minha gaveta, joguei a chave, tranquei a gaveta, coloquei a chave no bolso e disse, agora sente. Ela ficou assustada. Eu disse, você agora tem 15 anos, já pode entender. Nós vamos falar de homem para homem, olho no olho. Ela esbugalhou os olhos e eu perguntei, por que você não gosta de mim? Não que eu goste de mentira, não me importa. Eu não me importo se gostam de mim, realmente não me importa. Claro que eu gosto, mas me é indiferente, o importante é eu gostar. Gostar ou não é secundário, porque o importante no amor é nós amarmos. Quem ama passa bem, quem não ama tem tormento. É uma questão optativa. Eu digo assim, você não gosta de mim, agora eu gosto de saber por quê. Alguma vez eu lhe tratei mal, nunca lhe bati, nunca lhe belisco. Aliás, eu adoro belisco. Acho uma coisa tão linda, belisco quando o cara beija. A gente pega assim, aqui a gente pega a ponta do pé, não deixa nada, não deixa nada. É uma beleza dolorida, né? Mas nem isso eu fiz. E ela disse, não, por que não gosta de mim? Ela começou a chorar. Nota o inconsciente. E ela se sentiu, é que eu tenho medo do senhor. Eu disse, mas por quê? Eu sou tão alegre, brincalhando. Nós brincamos como crianças, eu brinco com eles, treco das árvores, corro de um lado, corro para o outro. Por que você tem medo? Não sei. Eu tenho a impressão que o senhor vai sempre me reclamar. Ué, eu já me reclamei? Não sei. E por que tem esse medo? Não sei. Ele brincando, vai saber. No ano de 1526, você tinha um filho que era sacerdote. E contei a história daquele acontecimento teológico da Inquisição, que havia criado um embaraço entre mim e o colega, mas era uma questão da lei teológica do Vaticano. Eu apenas era alguém no exercício da lei, ele que não entendeu. E a mãe, como toda mãe, ficou ao lado do filho e ficou contra mim 400 anos. Ela guardava aquele ressentimento sem saber por quê. E Deus mandou-a para meus braços. Eu disse, por quê? E disse, assim que nascem os olhos, que nasce o amor. É necessário amar, minha filha. Se você acha que eu agi errado, desculpe. Nem lhe peço perdão, porque eu não fiz por mal, não foi intencional. Ela levantou-se, abraçou-me, e a partir dali se tornou a melhor filha que alguém pode ter. Tenho devotada, que eu fico trabalhando até a madrugada, psicografando, e gosto muito de cafezinho. Ela fica na escada, fingindo que está estudando, para de vez em quando me levar um cafezinho. Às vezes eu pego cochilando que minha filha vai deitar-se.
E um dia eu também estava muito cansado e resolvi deitar mais cedo, à 1 da manhã. Cheguei e disse, agora vá para casa, você jovem, precisa dormir 8 horas. Pessoa da minha idade, dormindo 4, 5 horas, basta. Então vá para casa. E ela foi. Então fui à toalete. Ela estava lavando o rosto quando alguém bate à porta. Eu desço correndo, ela estava muito pálida, era negra. Ela estava para tio, o que lhe aconteceu? Nada. Mas o senhor estava no toalete. Eu não acredito. Então você acha que eu não posso ir ao toalete? Não posso lavar a cara pelo menos? Mas tio, não morra. Não, meu amor. Me abraçou e disse, não morra. Eu não tenho ninguém no mundo, só tenho seu amor. Não morra. Minha filha, nós somos 40 adultos que amamos vocês. Você é muito amada. Você tem muita gente. Eu vou morrer. Sou mais velho, vou morrer. Se prepare. E vou morrer já. De repente, quando eu acordar do outro, você vai se preparando. Meu Deus, você não faça isso. Você não sabe o significado do amor na minha vida pelo Senhor. De fato, ela arranjou um namorado, que ela fica admirada. Louro! O mundo é diferente. Agora os louros estão atrás dos negrinhos que estão na graça. E ainda alemão, tem uma irmã que mora em Düsseldorf, conseguiu para ela. Agora é tudo assim, técnico, ela faz, etc. E ela me disse, enquanto de vai eu vou viver, e eu não me caso. Ele vai casar uma veterana da guerra do Paraguai para que ninguém quer. Aproveite agora que ela pode ser mãe. Ela disse, não, tio, só me casarei depois que o senhor desencarnar. Eu digo, filha, casa, eu morro e volto com o seu filho. Quero dizer que a vida tem um sentido muito bem. Esses espíritos que voltam não são bruxarias, não são manifestações fantasmagóricas, são vida. A vida é eterna. Jesus nos promete alegrias e bênçãos. E nos fala docemente que vale a pena viver, lutar, desculparmos uns aos outros. Somos criaturas humanas. Temos o direito de errar. Então, se com o Divaldo, né? Assim, veja, uma pessoa que se cuida, ora, e assim, tem um livro muito lindo que chama O Semeador de Estrelas. Esse livro, ele conta, a Sueli Caldas-Schubert fala da biografia do Divaldo, e ela fala do caso do Máscara de Ferro, porque ele fez um resumo aí, mas isso ele persegue o Divaldo desde o começo quando o Divaldo se torna espírita, porque eles eram companheiros em outra vida, há 400 anos atrás, né, trabalhavam os dois na igreja, e assim, a questão era religiosa. Ele não queria o Divaldo no caminho do espiritismo e fez vários empecilhos. Então, para a gente ver assim, as armadilhas porque a gente passa, né? E assim, ele conseguiu resgatar, né? E quantos de nós, talvez, a gente vá ali, ó, o amor supera tudo, né? Então, depois que a gente fala da doença, vem o tratamento da doença, porque saber o que é, como é que pega. Então, primeira coisa, a reforma moral, a autodesobsessão. Porque Manuel Filomeno de Miranda fala que no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. A reforma moral é esta autoeducação de valores e sentimentos. O meio mais fácil de atingir este objetivo é pela prática da caridade com Jesus. A caridade é terapia. Conseguirá o obsediado aos poucos convencer o seu obsessor de sua renovação moral e também desfrutará de elevadas companhias espirituais. Vê o caso do Divaldo, onde é que deu o desfecho, né? Quando ele recebeu em seus braços a mãe, né, do seu perseguidor, que veio numa aparência, né, toda
toda deformada, e mesmo assim ele mostrou que ele ama, que ele é capaz de amar e que ela é uma criatura. Você não sabe quem ela é, não me importa, ela é uma criatura de Deus e eu estou aqui para recebê-la, para amá-la, para tê-la como minha filha. A fluidoterapia. O obsediado, ele fica envolto e impregnado do seu fluido pernicioso, e é deste fluido que importa desembaraçá-lo. Está na Gênese, né? Então, assim, o que é a fluidoterapia? O passe e a água fluidificada. Então ele é terapêutico. E a Anete fala, mas às vezes eu não consigo nem levar ele no centro. Daí a Anete fala, vem cá meu filho, deixa eu arrumar o teu cabelo, sabe? Então assim, tem como a gente chegar, põe a água fluidificada no suco, né? Põe na bebida e faz a pessoa tomar, põe na sopa, né? Tem várias maneiras, então vem aqui, né? Mas a frequência ao centro espírita, do obsediado ao centro espírita, ela é muito importante no tratamento. Por quê? Porque permite a instrução, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? A gente vai aprendendo, né? Facilita o hábito dos bons pensamentos, permite a prática da caridade com Jesus, permite o acesso mais fácil à fluidoterapia. Um fato importante é que em grande número de casos, quando o obsediado penetra no centro espírita, leva consigo o seu obsessor. Fato permitido pela espiritualidade maior para propiciar o auxílio renovador também para o irmãozinho perseguidor. Porque assim, a casa, ela tem a sua barreira magnética, ela tem a sua proteção. Não é todo espírito que invade uma casa, ela tem a sua proteção. Mas a espiritualidade permite que o agente que está obsediando, né, que ele entre para que ele também receba o tratamento e a instrução. O culto no lar, o culto do Evangelho no lar, que a gente sempre fica reiterando, reforçando, e não importa se você faça sozinho o culto. A gente acha que a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho, porque nessa hora Jesus está conosco, os nossos entes queridos que partiram e que estão juntos com a gente, né? Quantos a gente lê relatos sobre obsessão, o tratamento que é feito no plano espiritual, porque todo mundo tem um amor. Todo mundo, por mais que ele seja perverso, que ele use da maldade como uma maneira de ferir aquele outro, porque na verdade o ódio é o amor que enlouqueceu, né? Então já foi uma relação de amor, já teve uma relação de cumplicidade e por alguma maneira ele foi traído. Então o obsessor que está, né, fazendo essa influência, na verdade, esse espírito, ele é um espírito que foi traído. É ele, na verdade, a vítima das circunstâncias e que está ali na espiritualidade tendo muito mais, né, percepção das energias e fica nutrindo, vivendo aquela situação 24 horas por dia. Porque ele não é como a gente que tem a bênção de deitar, de ter essas 24 horas, de poder dormir, depois acordar e começar o dia novamente. Não, ele fica naquela ideação fixa o tempo todo. Para ele o tempo não passou, não viu, Divaldo? 400 anos. E era como se fosse ontem. Então o que acontece? No momento do Evangelho no lar, Joana de Ângeles afirma que o lar é como o porto para um navio, um local de reparos, repouso e preparação para enfrentar o oceano bravio. Daí o papel importante do equilíbrio no lar, como base para o equilíbrio de todos nós. O obsediado, mais do que ninguém, precisa de um porto seguro e bem aparelhado. Como sabemos, é muito comum o envolvimento dos familiares do obsediado no quadro obsessivo. A gente não erra de berço, sabe? Então, se a gente tem alguém na família que passa por essa situação, não está por acaso na nossa vida. Nós somos parceiros, muitas vezes nós somos cúmplices.
Então, olha, são muitas vezes grupos de espíritos devedores que se reúnem para enfrentarem o mesmo problema expiatório. O culto do Evangelho no lar facilita a frequência dos bons espíritos no lar, permite a penetração do Evangelho de Jesus na vida de todos e é também um elemento importante na fluidoterapia pela água fluidificada, aquela água que a gente deixa ali do lado e depois que a gente termina o Evangelho, né, a gente pede para que essa água seja energizada, abençoada e que todos nós compartilhamos dessa água ali no nosso lar. Todos esses elementos envolverão o obsediado e o obsessor em um clima de amor, base fundamental para a recuperação de ambos. Mas tem mais, tá? Então é o culto do Evangelho, é o seu autoaperfeiçoamento, né? A laborterapia, trabalho, né? Os antigos dizem, né, que quando você não trabalha, você está de pensamento vazio, você está dando oportunidade para qualquer coisa que te apareça, né? Então todos nós já enfrentamos momentos de tédio, já tivemos a mente invadida de maus pensamentos, tudo isso fruto do não fazer nada. Quando nós trabalhamos, seja qual for o tipo de trabalho, ocupamos a nossa mente e os maus pensamentos, a influência dos espíritos menos felizes, são repelidas. Mãos ocupadas, eis um bom antídoto contra a obsessão. É aquela história, né, desse, qual que é o remédio, né, para o seu problema? Café. Tomar café? Não, capinar 10.000 pés por dia, né, porque daí você está no labor. A participação da família é muito importante. Porque muitas vezes o desequilíbrio do obsediado chega a tal ponto que a participação da família assume ainda maior importância. Outro fator importante, como já mencionamos, é o fato do quadro obsessivo muitas vezes envolver toda a família, ou seja, todo o grupo errou, todos precisam reparar o erro. É nítido o resultado mais positivo nos casos em que toda a família participa da ajuda ao obsediado. E a tendência é se afastar dele, né? E o apoio de um grupo mediúnico. Porque a ação da equipe espiritual de ajuda se tornará mais evidente quando houver a participação de um grupo mediúnico sério. Ambos os espíritos envolvidos serão beneficiados. O envolvimento carinhoso, o esclarecimento evangélico e doutrinário realizado por um grupo mediúnico serão extremamente benéficos ao obsessor e ao obsediado. Nas casas espíritas, muita casa espírita tem, né, o dia da desobsessão. Nesse dia, o obsediado não participa diretamente na mesa de trabalho, tá? Mas é feito um atendimento dentro da casa espírita com todas as suas barreiras e a pessoa vai receber esse atendimento à distância. E nunca esquecer da terapia médica. Como o espírito encarnado, possuindo espírito, perispírito e corpo físico, porque nós, os espíritos que somos encarnados, somos uma tríade, né? Corpo, perispírito e espírito. O obsediado terá alterações psíquicas e orgânicas variadas e importantes, desde o início do quadro e no decorrer do mesmo. Então é importante um acompanhamento médico. Tem situações que envolvem psiquiatria, psicologia, né? Até os nutrientes que nós necessitamos, né? E assim, existe obsessão porque existe inferioridade em nós. Porque fizemos sofrer e sofremos, porque temos dificuldade de perdoar. Serginho, eu queria que você falasse aquela frase para nós, que eu não coloquei aqui. É esse o momento? É esse momento. Certo. Então, depois dessa palestra tão carinhosamente elaborada pela Suzy, né? É preciso até ter coragem para a gente vir aqui falar alguma coisa. Mas eu queria que vocês soubessem de uma particularidade minha, eu não gosto muito de me dar como exemplo,
mas eu me tornei espírita e estou nessa casa hoje como um trabalhador, graças a um irmãozinho sofredor. Um evento de mediunidade precoce, esse irmãozinho sofredor gerou um fenômeno mediúnico e a minha vida se transformou a partir daquele momento. Eu diria para vocês que os irmãozinhos sofredores são bênçãos em nossas vidas. Existe um certo preconceito contra o obsessor, né? O obsessor é visto como uma figura maligna, como uma figura que nos faz mal, que nos tortura. Eu preciso me livrar do obsessor. O obsessor é uma graça em nossas vidas. É ele que aponta os nossos erros, é ele que aponta os nossos defeitos, é ele quem nos estimula para caminhar, para crescermos, para nos desenvolvermos. Vou tentar lembrar fácil, para não perder a riqueza de detalhes. Então eu queria nós falar de uma frase assim, uma frase que me tocou bastante, compartilhar com vocês essa frase. Essa frase eu ouvi há pouco tempo atrás e eu vou tentar me lembrar dos detalhes. A luz frequentemente se vale das trevas como ponto de ignição da luz que ilumina as almas. Eu vou repetir. A luz frequentemente se vale das trevas como ponto de ignição da luz que ilumina as almas. Eu vou perguntar para vocês, essa frase foi dita por Divaldo? Não. Foi dita por Chico Xavier? Não. Foi dita por Joana de Ângeles? Não. Por Emmanuel? Não. Por um obsessor. Por um obsessor. Essa frase foi dita por um obsessor atendido aqui, na nossa casa, né? Então, nós vamos fazer desse momento um momento muito especial.